Paz e graça, amada Igreja de Cristo. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão maravilhosos? Vocês estão cheios e cheias do Espírito Santo de Deus? Amém. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, glória à nossa Santíssima Trindade. Gente, hoje eu tô em júbilo, hoje eu tô animado, hoje eu tô feliz. Ontem o dia foi maravilhoso, um dia assim, completamente incrível, completamente cheio de Deus. Ontem fiz um treino muito bom junto à minha esposa, foi renovador, o treino foi maravilhoso. Ontem à noite nós fomos ao cinema com toda a família, foi muito legal, foi muito divertido. Aprendi muito sobre Deus porque a gente assistiu o filme do The Chosen. Foi engraçado, existia uma parte dormindo, outra parte assistindo, outra parte no celular, e aquela família toda junta, foi muito legal, aquilo me alegrou bastante. Estou muito feliz, fiquei muito animado de ir. Espero que tenha mais, né, em nome de Jesus. E assim, desde ontem Deus ele vem falando muito comigo, ministrando muito no meu coração sobre atitudes que eu estava tomando, que eram atitudes erradas. Inclusive a minha esposa, ela pegou e me deu uma cutucada assim, que me alertou bastante, foi muito importante. E hoje, nesse estudo, Deus falou muito comigo, eu apanhei demais, consegui ver atitudes minhas que estavam incorretas, consegui entender o que estava sendo feito, o que era errado e o que eu estava tendo que melhorar. E foi uma ministração única que Deus fez no meu coração. Por incrível que pareça, foi no livro de Judas. E hoje eu vou ministrar sobre Judas, eu vou ministrar aquilo que Deus ministrou em mim e fez diferença na minha vida. Espero que também faça diferença na vida de vocês, de todo o coração, seja com o coração aberto, para entender e buscar a palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Judas, no versículo 10. Presta bem atenção na palavra. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. Quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem, por instinto natural, ou seja, carne, como brutos, em fúria, reagem sem razão. Até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguirão pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitam no erro de Balaão e perecerão na revolta de Corá. Amém, 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 amém. Essa passagem foi muito forte. Com toda certeza, quando esse livro estava sendo escrito por Judas, ele estava tendo uma comunhão muito grande com o Espírito Santo de Deus. E isso é uma das grandes chaves que eu quero falar aqui. Porque assim, eu, Lucas, pelo menos, nunca fui. Se você foi, por favor, deixa aí no teu comentário, de coração mesmo, comenta aí. Não esquece de curtir esse vídeo, gente. Ajuda a obra do Senhor, as palavras do Senhor a serem compartilhadas. Curte para o YouTube entender que é um conteúdo significativo, um conteúdo que realmente é válido ele passar. Comenta aí se você, em algum momento que você foi em alguma igreja ou você viu algum vídeo de ministração na internet, ou até mesmo grandes pregadores falando sobre especificamente os ensinamentos de Judas. Porque eu, o Lucas, assim, não consegui ter esse mesmo encontro, entendeu? E assim, poucas são as vezes que as pessoas falam de Judas. Poucas são as vezes. Por quê? Porque ele foi um grande ícone devido à traição que ele ocorreu para a vinda de Cristo aos céus e salvar a gente do pecado aqui na terra, trazer nossa redenção. Porém, todo o ministério dele, todo o ministério dele foi por terra, caiu por terra, foi por água abaixo, por conta de um erro que ele cometeu. Infelizmente, nós, seres humanos, vivemos assim. Vivemos assim muitas vezes. Nós cometemos um erro e esse erro ele ecoa para toda a eternidade. Seja ele de forma positiva ou de forma negativa, porque infelizmente através de alguns erros a gente descobre acertos, mas no caso de Judas ele errou e esse erro ecoou de forma tão dolorida na vida dele que ele não conseguiu se sustentar mais. Porque assim, inconscientemente, quando a gente, sem ter
a maturidade correta e sem ter o Espírito Santo da gente, a gente julga o erro de Judas, a traição, como um dos maiores pecados da Bíblia e exorta ele de forma inconsequente, sem razão, por a gente, ele mesmo fala, como bruto sem razão, entendemos as coisas com o nosso instinto natural. Por que nosso instinto natural? A traição, queira ou não, é algo que fere a gente desde a cruz, porque o grande ápice da história de Cristo foi a cruz. Foi onde ele nos salvou, onde ele nos restaurou, onde ele nos deu a salvação, a vida eterna, onde ele nos deu comunhão com Deus e deixou o Espírito Santo com a gente. Mas a gente vê isso, ai meu Deus, Judas traiu Jesus com um beijo. Porém, eu tenho plena convicção que Jesus, ele não viu da mesma maneira que a gente vê. Porque assim, cara, eu fico me pensando, Judas, ele andou com Jesus. Ele conviveu com Jesus. Ele comia na mesa com Jesus. Ele dormia com Jesus. Ele dormia e acordava ao lado de Jesus. Ele ouviu em primeira mão todos os ensinamentos que Jesus ele passava. Ouvia suas parábolas, ouvia suas pregações. Imagina quão lindo deve ser. E mesmo tendo visto inúmeros milagres e tendo visto os propósitos que Deus ele ensinava para todos, Judas errou, Judas pecou. Como que uma pessoa que passou por tudo isso pecou e teve erros, nós não iremos ter? Como que uma pessoa que passou por tudo isso junto a Jesus, de todos os ensinamentos, ainda assim cometeu falhas na vida? Nós iremos cometer. E muitas vezes, como ele mesmo falou, por não entender muitas coisas, a gente comete erros, a gente julga, a gente negligencia, a gente difama. Muitas vezes, por não entender, nós agimos de forma bruta. Ou, se a gente não entende, a gente age no nosso instinto natural. Porque, infelizmente, o ser humano, por si só, ele tende a levar a sua árvore genealógica, ou seja, a sua criação, nas suas atitudes. É normal, porque é a maneira como nós fomos criados, é a maneira como nós somos ensinados. E essa maneira que às vezes a gente é criado, a gente é ensinado, faz com que a gente tome atitudes sem razão, faz com que a gente aja de maneira incorreta, simplesmente por achar com que a forma que a gente foi criada é a certa e aquilo ali está errado. E é o que aconteceu muito comigo, principalmente recentemente. Judas, ele aprendeu com o mais sábio. Ele aprendeu com o cordeiro que tirou o pecado do mundo. O mestre mais sábio que passou na face da terra foi Jesus Cristo. Foi Deus que se fez carne para nos salvar. Mesmo assim ele errou. Como nós não vamos errar? Mas eu quero dizer que, tipo assim, quando a gente lê esse capítulo, a gente vê que Judas era um homem sábio. A gente vê que Judas, ele tinha uma sabedoria. Porém, ele teve um momento de fraqueza. E através desse momento de fraqueza, o inimigo entrou nele e fez-se cumprir o propósito de Jesus na terra. Eita, quase que eu derrubo o celular, glória a Deus. Todos nós teremos momentos de fraqueza, mas sabe qual é o grande ponto? O grande ponto na nossa vida que a gente consegue ver através da palavra do Senhor é que, independentemente de como foi a nossa caminhada, o que importa é como ela acaba. Seja ela positiva ou seja ela negativa. No caso de Judas, acabou de forma negativa. Acabou de forma negativa por quê? Porque, infelizmente, Judas, ele cometeu um ato, porém, esse ato foi para nos salvar. Porque se Judas não traz Jesus, pô, com toda certeza a profecia se cumpriria. Mas eu acho que iria para outro rumo, entendeu? Mas a traição de Judas, ela, como é que eu posso te falar? Fez com que a profecia se cumprisse de forma mais rápida. Eu tenho plena convicção que no fim Jesus lhe perdoou Judas. Porém, Judas, após ter traído Jesus, ele se arrependeu muito. A gente já vê no livro de Atos. A gente vê, Judas, ele se suicidou. O que acontece muitas vezes na nossa vida, a gente comete um erro e esse erro a gente não tem sabedoria de lidar com ele. A gente não consegue aprender com o erro e acaba deixando com que esse erro fique internalizado na gente. A gente acaba vivendo uma vida triste,
uma vida depressiva, pensando simplesmente no erro que nós cometemos no passado. Ai meu Deus, se eu não tivesse feito aquilo, a minha vida não estaria assim hoje. Eu tenho certeza que Judas também pensou nisso. Por que eu traí Jesus? Se eu não tivesse traído Jesus, ele ainda estaria aqui na cabeça dele. Porque a cabeça dele, quer ou não, tinha suas limitações. Ele não via como Jesus via, ele não entendia o mundo como Jesus entendia. Porém, naquele momento de fraqueza, ele foi usado pelo Satanás e ele deixou isso corroer ele, ao ponto dele se suicidar. E ele perdeu a salvação. Porque quando nós nos suicidamos, nós perdemos a nossa salvação. E muitas vezes as pessoas, elas vivem com erros impregnados dentro de si e não conseguem viver. Porque existem duas mortes. Existe a morte da carne, onde nós morremos e se estamos bem com Jesus, iremos para a glória em nome de Jesus. Ou se aquela morte em vida, que a gente está vivo, mas não vive, que é a depressão. Muitas vezes o erro que nós cometemos faz nós gerarmos travas na nossa vida. Judas foi um grande exemplo disso. Um homem sábio, um homem que viu milagres, um homem que caminhou com Jesus, cometeu um erro e se suicidou. E assim deu um fim no ministério dele. Eu tenho plena convicção. Jesus, ele já havia perdoado Judas. Jesus, ele tinha totalmente ciência da capacidade mental de Judas. Ele sabia que ele era uma pessoa limitada. Ele não sabia o que estava fazendo. Mas ele fez a profecia se cumprir. Ele foi uma das pessoas chaves que, através da traição dele, fez o Cordeiro de Deus morrer naquele madeiro maligno e maldito por nossas vidas. Por mim, por você. E nos restaurou, deixou o Espírito Santo conosco e nos deu uma intimidade e uma oportunidade de estar todos os dias buscando a Deus em espírito e em verdade. Independentemente dos erros cometidos, tenho plena convicção que o real arrependimento, ele tem a força para nos mudar, para nos moldar. Porém, nós temos que ter força o suficiente para passar por toda a colheita que está por vir. Porque independentemente, se você se arrependeu verdadeiramente, você irá colher os frutos desse seu erro, no caso aqui de Judas da traição. Eu tenho plena convicção que se ele tivesse mantido firme e tivesse se reconciliado com Deus, Deus iria usar ele grandemente, ele teria feito grandes obras, e o livro dele não seria apenas um capítulo. Mas assim, vamos parar para ver, por que os livros como Tomé, Filipe não estão na Bíblia, mas o de Judas está? A gente tem que parar e entender uma configuração geral. Judas, ele tinha uma grande sabedoria e Judas, através da traição dele, deixou um grande ensinamento para nós. Ele tinha a possibilidade, assim como nós temos, independentemente dos erros que a gente já fez no nosso passado, nos restaurar em Cristo e vivenciar grandes milagres, grandes maravilhas, grandes moveres de Deus sobre a nossa vida. Porém, nós temos que ser forte para aguentar todo o processo que nós teremos que passar após os erros que a gente cometeu. As colheitas vão vir e às vezes é muito difícil. Judas, ele se matou, ele se enforcou. Ele poderia ter sido justificado, restaurado, redimido e vivenciado coisas lindas. Porém, ele não teve força suficiente para isso. Eu lembro que na minha infância, eu tinha 6, 7, até uns 10 anos. Já era algo assim que era batata. Toda Páscoa ia eu e meu pai pro sítio. E no sítio meu pai sempre fazia aquela festa. Era churrasco, era churrasco até... Ele sempre tinha um dia que a gente não comia carne, eu lembro disso. Mas eu não lembro ao certo qual que era. A gente não comia carne, mas ele fazia churrasco, era festa, era bebida, era som rolando. Porém também sempre tinha um dia que ele pegava algumas roupas dele, enchia com um fone de travesseiro, fazia a cara de um boneco, deixava esse boneco todo vestido, pegava junto aos amigos dele uma árvore, amarrava e enforcava Judas. E eu sempre não entendi, ele pegava, enforcava Judas e deixava ele lá enforcado durante o dia, e quando era noite ele tocava fogo no Judas. Aí ele sempre falava:
A gente pegou e fez com que Judas passasse pelo que tinha que passar. Ele sempre fazia isso. Eu acho que é uma cultura lá do Ceará, uma cultura nordestina. Porém, essa história hoje me faz entender que uma pessoa como Judas, que andou com Jesus, que presenciou maravilhas, que entendeu o quão sábio, o quão lindo Deus era, devido a um erro dele, até hoje o nome dele ecoa na nossa sociedade como alguém que totalmente errado, alguém totalmente impuro, alguém totalmente... que até criam bonecos para enforcar Judas. E muitas vezes sabe o que a gente está agindo? Como juízes e condenadores de alguém que não tem essa condenação sobre nós. Quem somos nós para julgar o que Judas fez ou deixou de fazer? Ou quem somos nós para julgar qualquer atitude de qualquer pessoa? Jesus, puro, que foi o total afligido, total pessoa ofendida nessa situação, perdoou Judas, amou Judas e utilizaria Judas. Mas muitas vezes nós, por nossa soberba, por nossa ganância, não, Judas é muito ruim. Nós, pecadores, do mesmo jeito, agindo errado do mesmo jeito, fazendo coisas vãs do mesmo jeito, julgamos Judas. Tô falando de mim, tá, também. Um pecador julgando outro pecador e querendo ser juiz. Vou falar até uma analogia aqui. Eu tava aqui lendo a palavra e fazendo um estudo, e eu vi ali um pássaro. Gente, você vê, eu nem vou gravar porque é uma imagem bem dolorida, mas o pássaro é a coisa mais linda, grande, bonito. Ali, morto. Ah, Lucas, como é que tu viu? Porque eu tava vendo que tinha muita pena aqui voando. Eu falei, cara, essas penas tá estranho. Isso aqui é pena de pássaro morto. Tipo assim, deu pra ver que teve um conflito. Muita pena jogada, muita sangue. E eu encontrei o corpo do pássaro. E o corpo do pássaro estava cheio de formigas. Sabe o que acontece? Esse mesmo pássaro, ele já comeu aquelas formigas. Já vi, na época de chuva, muitas vezes, no quintal lá de casa, perto da árvore, ficam muitos pássaros. Eles vão lá e ficam comendo as minhocas e as formigas que estão lá. Mas esse mesmo pássaro que um dia foi o predador das formigas, comia, fazia o que queria delas, hoje em dia está sendo comido por elas. Mas por quê? Porque existia um predador maior que brigou com ele, venceu, o matou e o deixou ali. E o corpo dele agora está sendo totalmente rateado pelas formigas. Rateado é dividido, tá? Fazendo uma ratificação, fazendo uma divisão. Quem um dia julgou, quem um dia foi o sentenciador, hoje em dia está sendo julgado e sentenciado pelas mesmas pessoas. É o que ocorre com nós, é o que ocorreu com Judas. Infelizmente, a gente tem que entender que nós devemos sempre buscar sabedoria. Sempre. E preste atenção que pra mim essa é a maior chave dessa mensagem, tá? Eu já tô finalizando. Deus, ele fala pra gente já não agir como os ímpios. Nós não devemos agir como os ímpios, querer julgar, ser o sentenciador. Nós não somos juízes de nada nesse mundo. Nós somos apenas um instrumento para levar a mensagem do Senhor. E o Espírito Santo há de convencer do pecado, do juízo, da justiça, de atitudes erradas, de atitudes corretas, daquilo que tem que ser feito, daquilo que não tem que ser feito. Quando a gente não tem sabedoria para escutar os discernimentos de Deus, assim como o Judas falou aqui, a gente fica só compreendendo a situação com nossos instintos, nós nos tornamos como Caim, que matou o irmão dele por inveja, em um momento de fúria e por não ter sabedoria. O irmão dele foi lá e fez o melhor para Deus. Em Judas ele já fala na passagem, vamos voltar aqui para ler, para você não achar que eu estou viajando no entendimento. Ai deles, porque se prosseguirem pelo caminho de Caim, movidos de ganância, e se precipitarem no erro de Balaão, e eles perecerão na revolta de Corá. Eu vou passar aqui direitinho para você
Quem foi Caim, quem foi Balaão e quem foi Corá. Caim matou Abel, o irmão dele, simplesmente porque o sacrifício de Abel foi o melhor, foi o primórdio, foi as frutas mais gordas, as frutas mais bonitas, e aquilo agradou a Deus. Caim, em fúria, por falta de sabedoria e por inveja daquilo que Abel tinha feito, sem ter a sabedoria de entender, eu preciso aprender com meu irmão e eu preciso fazer o melhor para Deus. Ele não, sabe o que ele fez? Ele se enfureceu e matou o próprio irmão. Ele foi amaldiçoado. Balaão, quem foi Balaão? Balaão era um profeta usado por Deus na época. E tanto que as pessoas vinham de outras cidades, de outros estados, de outras províncias, é a palavra correta, buscar ensinamentos e pedir bênçãos e maldições de Balaão. Balaão, ele pegou por ganância dele, não ouviu a voz do Senhor e tentou buscar algo que não deveria ter buscado, simplesmente por falta de intimidade. E foi onde Deus utilizou uma jumenta para falar com ele. Neste momento, Balaão, ele teve soberba, ele não teve sabedoria e ele simplesmente agiu pela ganância. A jumenta que estava livrando ele da morte, pois existia um anjo no local que Deus falou: se você cruza aquilo ali, eu iria matá-lo, ia deixar a jumenta. Balaão, um cara que foi utilizado por Deus, que teve a intimidade dele com Deus, agiu pela ganância, pelo ouro, pela prata. E Corá, ele utilizou 2 irmãos e 250 israelitas para se voltar e se virar contra Moisés e contra Arão. Por quê? Porque ele gerou uma revolta nele, porque ele queria os louros, ele queria ser o líder. Ele falou: quem é você, Moisés? Todos nós aqui somos santos, e eu que tenho que seguir, nós temos que estar aqui como igual, por que você é o líder? Deus, vindo a revolta que existia dentro de Corá, abriu a terra e o levou para o Serol. E os outros 250 foram caídos, caiu fogo e os queimou, os incinerou. Nós não podemos deixar com que a nossa falta de sabedoria, a nossa falta de entendimento nos torne alguém que nós não deveríamos ser. Nós não somos juízes de ninguém, nós não somos decretadores de obra de ninguém. Quem é Deus? Nós estamos nessa terra para vivenciar as maravilhas que Deus tem para a nossa vida e disseminar o amor e o evangelho dele. Quem somos nós para julgar Judas? Nós temos que aprender com o erro dele e ver que nós temos que ter força independentemente de tudo aquilo que a gente fez de bom ou de ruim. Nós temos que ter força e ter discernimento para entender e vivenciar todo o amor de Deus sobre a nossa vida. E ter coragem para passar sobre todas as colheitas que nós teremos que colher após nossos erros. Porque através do processo nós alcançaremos a promessa. Já falei isso aqui diversas vezes. Então vamos vivenciar o amor de Deus. Vamos vivenciar a presença do Senhor. E vamos mudar o nosso ser para pararmos de querer ser juízes da vida das outras pessoas. E assim vivermos a verdadeira plenitude do amor de Cristo em nossas vidas. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Para mim, me tocou demais, falou muito comigo, fez muito sentido para mim. Espero que tenha feito sentido para você também. Espero que você tenha absorvido da maneira que eu absorvi. Que nós juntos estejamos cada vez mais buscando o reino do nosso Pai e buscando o entendimento dele para nossas vidas, em nome de Jesus. Você ficou até aqui, compartilhe esse vídeo com a pessoa que você acha que pode ter a vida edificada através desse vídeo. Curta, comenta o que você achou, veja o que você aprendeu. Fale aí embaixo, fala: não, nossa, eu entendi que através dessa palavra, nós assim. Fala, vamos conversar entre si, para a gente ter um entendimento amplo, do entendimento do amigo, do entendimento do nosso irmão próximo. Amém? Obrigado a todos, fiquem com Deus, que Deus esteja contigo nesse dia, nessa sexta-feira maravilhosa, nessa sexta-feira linda. Muita paz, saúde, fortuna e prosperidade para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.